Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, e nós leremos do versículo 39 ao 43, ou seja, 14 versículos, melhor do que isso, né? Mais do que isso, né? 14 versículos. E uma leitura longa, porém necessária para justificarmos aí o tema proposto hoje. Pior tentação: tentar impedir o irreversível. Em o nome do Senhor Jesus. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia que não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse-lhe: deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Senhor, eis-nos aqui, fala conosco poderosamente, que o teu povo descubra definitivamente qual é a pior tentação. Porque existe algo estabelecido, antes inclusive da nossa fecundação, da fecundação do óvulo, que resultou num ser humano atuante no planeta Terra. Muito antes disso tudo, a tua palavra estabelece que no teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas existia. Que nós entendamos e aprendamos com o Senhor Jesus Cristo a irmos conforme está escrito, nada além do que está escrito. Que todos sejam felizes dentro do que ficou estabelecido, dentro do script estabelecido para cada um, Senhor. Dá-nos essa alegria de viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz isso nesta noite. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, para que os teus filhos entendam mesmo e vivam felizes
não lamentando, murmurando pelos cantos da vida. Em nome de Jesus, faz isso. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Pior tentação, tentar impedir o irreversível. Nós temos insistido aqui num texto que está lá dentro do Salmo 139, e nós colocamos o Salmo 139 como Deus falando. Começa assim: eu, o Senhor, te sondo e te conheço. Eu conheço o teu deitar e o teu levantar. E de longe entendo todos os teus pensamentos. Ainda a palavra não te chegou à boca, e eu, o Senhor, a conheço tudo. E lá na frente, o Senhor diz o seguinte: os meus olhos viram a tua substância ainda informe, e no meu livro foram escritas todas essas coisas, quando nenhuma delas havia. Eu existo no projeto de Deus muito antes. Isso não foi para uma pessoa, porque ele está colocado no Salmo, isso está aberto. Porque se eu usar aqui o texto de Jeremias, antes que fosses formado, antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. Se eu usar isso, não, mas isso é Jeremias. Mas no Salmo 139, não. É todo mundo. Todos nós. Então, você que está cultuando nessa noite, fique sabendo, você não é o resultado de uma conjunção carnal, do encontro de um espermatozoide com um óvulo. O plano de Deus na sua vida é muito anterior. E se existe um plano, por que você fica reclamando os acontecimentos na sua vida? Deus governa o mundo com dois critérios: o critério diretivo e o critério permissivo, mas ele governa. Com o critério diretivo, ele faz a história. O diretivo do diretivo era Jardim do Éden. Mas mesmo com a expulsão, com o pecado, com aquilo que nós chamamos de queda, que na realidade não é nada mais, nada menos do que a falência da capacidade humana para gerir um planeta, aquilo é. Isso, no sexto dia o homem foi criado, por isso que o número 6 é o quê? Não chegou à perfeição. O número de homem está lá no Apocalipse, 6. O homem foi formado no sexto dia. Para quê? Para gerir, para governar, crescer e multiplicar, e encher a terra, sujeitar. Mas o homem foi incompetente. Confia mais numa serpente do que confia em Deus. Então ele é incompetente. E aí Deus fala assim: o meu diretivo não funcionou, essa raça está desgraçada pro resto da vida. Do jeito que eu chamei a existência, eu chamo a inexistência tudo. Eu posso chamar, mas Deus não fez isso. Mesmo na expulsão do Jardim do Éden, Deus estabelece um novo, que poderíamos chamar de novo, novo, diretivo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem um diretivo nisso. Não é permissivo, é no diretivo. Você tem que entender isso, que a vida humana, mesmo depois da expulsão do Jardim do Éden, ela não é uma coxa de retalhos. Nós temos insistido nisso. O Espírito Santo tem mandado a gente insistir. Coxa de retalhos você pega um pedaço aqui, vai juntando ali, daqui a pouco junta, fica uma coxa. Para muitos até bonita, né? Em termos de arte, até que ela pode ser bonita. Mas não é a vida do ser humano, não é uma coxa de retalhos. A vida do ser humano tem uma espinha dorsal, tem uma direção. E o Salmo 119 chama isso de caminho reto. A reta é a menor distância entre
2 pontos. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Mas nós, eu estou à vontade para falar nisso, porque eu sou filho de pioneiro, nós somos apegados à lei, então, andam na lei do Senhor. A gente fica pegando a lei só e limitando, assim, explicitamente aos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, na sua abrangência, né, implícita, alcança muita coisa, a começar do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então eu tenho que ouvir Deus. E você nunca viu ninguém sendo suspenso, disciplinado, porque deixou de ouvir Deus. Você já ouviu alguém sendo suspenso? Você que faz parte de conselho? Você já viu alguém sendo suspenso por tomar o nome de Deus em vão? Mas a gente acha que determinados mandamentos têm um peso maior. E, na realidade, gente, Deus tem um propósito para cada pessoa. Está determinado. Nós vamos ver em Mateus 26 e 24, preste bem atenção, que Jesus ele vem ensinar também isso para mim e para você. Mateus 26. Mateus 26 e 24. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvesse nascido. O que está dizendo isso? Tudo já está planejadinho. Lógico que o inimigo não tem acesso a isso. Porque ele tentaria. Ele fica olhando, ele fica pesquisando para entender. Mas o projeto de Deus, para mim, só se eu for um cara imprudente que fica dando com a língua nos dentes. Ah, Deus vai fazer isso na minha vida. Deus dá muitos códigos para nós, principalmente para nós que somos pentecostais, que temos códigos com Deus, coisas que só Deus entende. Nós falamos com Deus com sons inexprimíveis, ou seja, não se exprime, ninguém fica sabendo, só Deus sabe. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Nós temos uma comunicação, então nós temos segredos com Deus. Só que nós temos que entender que esses segredos que temos com Deus podem nos levar, sim, a termos no nosso grupo de trabalho um Judas. É irreversível isso. E você não pode evitar. Jesus disse, é mister que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Jesus está dizendo isso, olha, ele fala, acabei de ler isso, o Filho do Homem vai como está escrito. E Jesus chega diante do Pai e diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não, se não seja feita a tua vontade, não dá para mudar o trajeto. Então, o que você tem que entender, que a pior tentação é tentar impedir o irreversível. Já está, o script já está marcado. Deus conhece, Deus tem um plano para cada criatura. E aí depois, com o passar do tempo, você começa a ver, bem que Deus tinha razão mesmo. Os teimosos começam a bater, igual Paulo. Duro é para ti
recalcitrar contra os aguilhões? Quem vai teimando contra o projeto de Deus? Deus diz: eu tenho pensamento de paz a seu respeito, que eu tenho melhor para você. Mas esse melhor, que é lá, como nós falamos ontem, o trono lá, nos assentar com Ele no seu trono, sentados com Ele na glória, passar pelos portais, como Ele passou depois da sua ascensão. Ele entrou lá, está no Salmo 24. Aquele é o caminho que Ele estabeleceu. Mas para chegar lá, nós temos que passar pela via dolorosa. Nós temos que carregar a nossa cruz, inclusive. Essa cruz é irreversível, meu querido. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Não dá para tirar essa cruz. Não tem jeito. E aí Pedro é o mais tentado nisso, né? Pedro começa a tentar, a pior tentação. Aí Jesus chega e faz uma pesquisa de opinião. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles começaram a responder. Um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí ele pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, mais ousado, representa aquele grupo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu tudo. Recebeu. Aí Jesus diz, quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Você recebeu essa revelação, não foi da sua intelectualidade de pescador. Você não recebeu isso das homilias que o sumo sacerdote faz lá no templo. Não, você não recebeu. Você recebeu direto do Pai Celestial. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Esse camarada que recebe uma revelação direta do Pai, que coisa linda, né? Um sanguíneo como ele, né? Nossa, eu sou eu, né? Eu recebi uma revelação direta do Pai. Afinal de contas, eu sou eu, né? Eu sou o cara, porque eu recebo direto a revelação de onde? Do Pai, direto. Vocês já pensaram nisso? Aí, logo em seguida, Jesus fala assim, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que encarar a minha realidade, eu tenho que passar pela via dolorosa, eu tenho que enfrentar Anás e Caifás, eu tenho que enfrentar o representante de César, eu tenho que enfrentar tudo aquilo. Aí, Pedrão, olha a pior tentação. Senhor, que não te aconteça tal. Aí, você fica pensando, fica imaginando esse raciocínio humano, né? Aí Jesus fala, nossa, Pedro, que bom que você tem cuidado de mim, você está cuidando de mim, você é um menino muito bom, né? Cuidando do seu mestre, que bom! É isso que Jesus fala? Vade retro Satã, afasta-te de mim, Satanás, porque não conheces o quê? Os caminhos de Deus. E aí, nesse texto que nós usamos como texto básico, que é Lucas 22, do 39 ao 53, nós vamos ver que está muito claro. Aqui está transformando esse tema numa tese. A pior tentação é tentar impedir o irreversível. O irreversível, como dissemos, era ter um Judas. Mas eu vou ficar morrendo, perdendo sono porque tem um Judas na minha equipe? Não. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo.
Aí, na hora, vou lavar os pés de Judas? Lavo os pés de Judas, sim. E acaricia o pé de Judas. Tem gente que queria dar um beliscão, no mínimo, no pé do rapaz. Mas ele lavou direitinho, enxugou. Lavou e enxugou os pés de Judas e de todos os outros. Ele vai ficar decepcionado, ele avisa, ó, Pedrão, fica cuidado, vigia, porque o inimigo está querendo se andar com você. Meu amigo, eu vou te deixar, Senhor. Eu te seguirei até a morte, de maneira alguma eu vou te abandonar. Aí chega no pátio da casa de Caifás, uma empregadinha olha para ele, ó, isso aí é um companheiro daquele homem. Imagina, eu nunca vi. Nega para uma menina e nega para mais 2 pessoas. Não tinha a menor... Se ele ficasse quietinho, não teria problema nenhum. Mas ele, como sanguíneo, falante, negou Jesus 3 vezes. Aí o Galicínio tocou lá a trombeta. Porque muita gente fala, não é possível ter galo lá, porque não pode ter, o galo suja, emporcalha aquela área lá do grande templo, aquela parte lá. Aí vai descobrir, não, acho que na madrugada, lá às 3, depois da 3ª vigília, tocava lá no palácio, lá, o chamado Galicínio. Mas o importante não é isso, a gente fica apegado à forma. É o Galicínio ou era um galo? Aí parece que isso depende disso, a veracidade da Bíblia. Não. O fato é que ele negou 3 vezes antes do Galicínio tocar. E aí ele entra, quando ele ouve aquele som, ele me avisou e eu não vigiei. Não estava tudo... Jesus não avisou antes? Você não vai ver Jesus fazer nada para evitar o irreversível, porque o irreversível é que vai produzir o resultado final, entenda isso. O irreversível, você vai olhar para a sua vida e sabe que se não acontecesse determinadas coisas dolorosas, amargas na sua vida, não teria o resultado que você está tendo hoje. Porque Jesus sabe, o Pai Eterno sabe, o Espírito Santo, o nosso Deus, sabe de tudo. Ele sabe o fim antes do começo. Agora tem a tentação de tentar impedir. A cruz, que é de responsabilidade humana, não, aquela cruz que Jesus fala, tome cada dia a sua cruz, aquela cruz não é a cruz vicária, ela não é a cruz que nos substitui, ou seja, lá ele nos substituiu, te substituiu. A cruz que ele fala é a cruz de responsabilidade pessoal. E ele não fala de uma passadeira, como dissemos ontem, inclusive. Ele não fala dessa passadeira vermelha, cheia de pétalas de rosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É reversível isso? No mundo tereis aflições? É reversível isso? Não. É irreversível. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, eles vão sendo tentados. Mas isso, e eu quero dizer para vocês, para deixar vocês menos, assim, rigorosos, né, nesse alto rigor, né? Que o Jesus também tem o seu momento de homem. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem.
E ele, quando ele vê o que é irreversível, ele já sabe antecipadamente. Ele ainda não estava lá na Via Dolorosa recebendo chicotada, chibatada, cuspida. Ele ainda não estava recebendo. Gente, se você souber, não vou nem contar isso para vocês. Só se um dia for o Espírito Santo mandar falar para vocês a origem do tal do vinagre. É terrível. De onde foi tirado aquele vinagre? Para colocar na boca do meu mestre. E ele sabia de tudo. E aí ele começa a pensar nisso tudo. Carregar aquela... Ele não aguenta. E aí tem uma pessoa, um Simão Cirineu, que coloca a cruz e carrega por um trecho até ele tomar um fôlego. Carrega a cruz dele, lá na Via Dolorosa. E ele sabia disso tudo, e ao saber disso tudo antecipadamente, ele sabe, o Filho do Homem vai como está escrito. Essa mensagem é mandada pelo Espírito Santo para que você glorifique a Deus com o que está acontecendo na sua vida. Que você pare de reclamar, pare de murmurar. Uma geração inteira ficou enterrada nas areias do deserto porque murmurou. E com o Espírito Santo fazendo coisas espetaculares, né? Temperatura de 50 graus, ele baixava para 27, com a coluna de nuvem. À noite, a temperatura cai para 0 no deserto. Coluna de fogo mantinha os 27 graus lá para eles. E eles queremos carninha para sujar o dente. O maná não é suficiente. O maná, não tem quem aguenta um maná todo dia, maná todo dia, maná. Mas o maná tem todas os nutrientes necessários, projetado por Deus, para sustentar aquele povo. Mas eu quero sujar meus dentinhos com carne. Tá bom, eu sou gracioso. Fez chover codornizes, comeram codornizes, sujaram os dentinhos. E reclamando. E aí o que aconteceu? Só foram dando voltas, e ficou uma geração inteira enterrada nas areias do deserto. Dessa geração só escaparam Josué e Calebe. E Josué e Calebe, os descendentes dessa geração que ficou enterrada no deserto, entraram na terra prometida. Mas muita gente que está aí. Gente, sorria. Sorria, Jesus te ama. Mesmo com dificuldade. Mesmo com Judas no seu caminho. Judas trabalhando junto com você, João. Glória a Deus. Mesmo com uns companheiros assim meio atrapalhados, que nem Pedro, que promete umas coisas e não cumpre. Mesmo com aquelas pessoas que um dia estão com humor, outro dia já não estão. Mesmo com gente que pode, assim, sabe o que a Bíblia diz? Não crie expectativa, não crie expectativa, porque a decepção tem o tamanho da expectativa que você criou anteriormente. Maldito é o homem que confia no homem. O centro da Bíblia diz, Salmo 118, verso 8, exatamente o meio da Bíblia: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ou seja, não é para você criar expectativa, você vai vendo. Sem problema, eu não criei expectativa em cima de Judas. Jesus estava ali feliz, Jesus não chamou aquele cara de amigo, mas não foi hipócrita, ele não estava sendo irônico. Tacou-lhe um beijo,
recebeu o beijo de Judas. A que vieste, amigo? Administra isso, porque está escrito: quem quiser vir após mim, ou seja, pisar onde ele pisou. Agora, a pior tentação é tentar impedir o irreversível. Essa é a tentação. Se for possível, penso, ele disse: passa de mim esse cálice, mas não era possível. Tem coisas, querido, que você vai dizer como Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Escreve, essa é uma palavra profética. Coisas que têm que acontecer, senão o resultado final vai ser comprometido. Não vai ficar comprometido porque Deus, ele intervém. Quando ele governa com o critério diretivo, ele faz a história quando ele permite, ou seja, ele deixa o critério permissivo, ele dá aos homens as rédeas da história, mas intervém por de curto prazo. Deus intervém, vai dar certo do mesmo jeito, como aconteceu com Israel, lá na terra, no deserto, e para chegar na terra prometida. Ele intervém. Se fosse por homem, como disse Davi, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque o resultado final vai ser o mesmo, do que cair na mão do homem. Porque se fosse no nome Deus tivesse a cabeça de homem, ele teria queimado aquele povo tudo no deserto. Deixa, pode, tira nuvem daí, deixa esses caras torrarem nos 50 graus aí, deixa eles se cozinharem, alguns branquelos, cheio de câncer, melanoma e tanta coisa, desidratados, não sai água da rocha, para de cair maná. Deus podia fazer isso, mas Deus não faz, porque Ele é gracioso. O resultado que Ele estabeleceu vai ser mantido. E aí você tem que entender: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Muito obrigado, diaconisa Miriam, diácono João. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida
conduz, não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é igual luz e meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer, que eu não posso entender nem explicar tão milagre dos céus. Dar a vida ao maior pecador que sou. Amém, Jesus. Ele foi firme. Firme, não vacilou. Chegou até a balbuciar essas palavras. E o Pai entendeu e deixou para nós essa lição de que somos realmente seres humanos. Ele era absolutamente Deus, mas era absolutamente homem. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que se não seja feita a tua vontade. Eu fico olhando um evangelho todo torto que está sendo pregado. Teologia da prosperidade, confissão positiva, que tenta, sim, impedir o irreversível na vida das pessoas. No mundo tereis aflições. E preste bem atenção, no programa de Deus estava que aqueles crentes de Jerusalém, eles não ficariam só em Jerusalém, eles iriam para a Judéia, iriam para Samaria, iriam até os confins da terra. E eles não quiseram sair, eles quiseram impedir o irreversível. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O termo para testemunha lá é mártir. Eles tentaram. Não, vamos ficar aqui em Jerusalém. Aqui é seguro. Comer junto, orar junto, tá bom, cantar junto, compõe umas músicas novas, bonitas, e tá bom demais. Não é isso. Eu falei para vocês. Vocês vão ficar em Jerusalém um tempinho, depois vão para a Judéia, depois vão para Samaria e depois vão para os confins da terra. Não querem ir? Ele permite uma grande perseguição. E eles tiveram. Atos 8:1, na inversão dos números, tiveram que ir na marra. É bem possível que esse raciocínio desenvolvido, quem não vem pelo amor, vem pela dor, tenha surgido lá, viu, Suzana?
pela dor eles tiveram que sair de Jerusalém. E foi por causa disso que tem gente, chegou gente em Roma, chegou gente em Corinto, chegou gente em Éfeso, espalhou. Chegou gente em aonde? Antioquia. Antes eles não tinham sido chamados de cristãos, só em Antioquia, lá nos confins da terra, que eles foram chamados. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Não foram chamados de cristãos em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Samaria. Foram lá, primeira vez. Por quê? Eles foram naquilo que estava estabelecido. E quando você entende, você ora todo dia dizendo, seja feita o quê? Venha o... E você fala assim, não, mas isso eu não quero, Senhor. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e assim é todo que é guiado pelo Espírito de Deus. Não, mas o vento só me leva para a Califórnia. Só para a Califórnia, não me leva para Somália, não me leva para Serra Leoa. Pior tentação, tentar impedir o irreversível. É por isso que o Espírito Santo diz, ecoa a voz no universo espiritual. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E veja o que aconteceu, gente. Nós temos que falar isso, nós temos que pregar nessa tribuna, e todas as tribunas honestas do reino de Deus têm que falar a verdade. Quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, ele se torna o profeta mais erudito, o profeta maior, mais erudito, a ponto de dizer, o Senhor me deu uma língua erudita. Mas chegou no final, ele foi cerrado ao meio. Ele foi cerrado, e muita gente, durante muito tempo achei que ele foi cerrado aqui, na horizontal, ele foi cerrado na vertical. De cabeça para baixo, abriram as pernas dele, passaram um traçador, cerraram Isaías ao meio. Mas, você quer encontrar com ele lá? Você quer encontrar com ele? Você quer trocar umas ideias com ele debaixo lá da árvore da vida, João? Quer encontrar Isaías lá? Então vá no caminho estabelecido por Deus. Não invente caminho diferente. O caminho largo é bonito mesmo, é glamuroso. Mas, vai andando assim, de repente cai lá dentro do lago de fogo e enxofre. Agora, o caminho estreito, cheio de aflições, cheio de dificuldades, com Judas, com tantas outras figuras no meio do caminho. Leva aonde? Para a glória. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Vamos falar com Deus. Deus, que a Tua palavra possa fazer de pessoas temerosas, pessoas que estão chorando à beira do caminho, pessoas corajosas, ousadas, pessoas que entendem que é melhor uma masmorra com Deus do que um trono com Satanás. A gente vai encontrar só pessoas que vieram de grande tribulação lá naquela grande multidão. Não foi gente que veio de coisa fácil, não, de situação fácil. Quem são esses? São
aqueles que vieram de grande tribulação, lá vai se dizer, em relação àquela multidão incontável, de todas as nações, tribos e línguas. Dá coragem para nós, Espírito Santo, encoraja-nos. Dá-nos poder, graça, virtude e capacitação. Nessa noite, renova as forças de muitas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Eis-nos aqui, nós dizemos, com toda a coragem dada pelo Espírito Santo, Hilene Adonai, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Em nome de Jesus, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos, amém. Podeis vos assentar?